Olá, aqui é o Marco Gomes e este é o 140 MBA. Hoje a gente vai falar sobre conflito de interesses. Fica aí que a gente já explora esse assunto. Um dos aspectos mais importantes na gestão de uma empresa profissional com investidores, Board of Directors e gestão profissional é o conflito de interesses. Gerir o conflito de interesses é uma coisa muito importante. E o que é o conflito de interesses? O conflito de interesses é quando uma das pessoas de uma negociação tem um objetivo diferente da outra pessoa que está negociando também. Meio complexo falar isso, mas vamos a exemplos. Por exemplo, em 2009, o Eric Schmidt era presidente do Google e ele também fazia parte do Board of Directors, da gestão da Apple. Só que isso gerava um conflito de interesses. Por quê? Porque o Google estava trabalhando cada vez mais forte no Android, estava desenvolvendo cada vez mais a sua plataforma mobile e ao mesmo tempo, em 2009, a Apple já tinha iPhone e já tinha seu trabalho com dispositivos móveis. Então isso gerava um conflito de interesses. E qual era o conflito de interesses? Era impossível o Eric Schmidt, que estava trabalhando no Google, que era presidente do Google e tinha todo o interesse do mundo que o Google fosse para frente com a sua plataforma Android mobile, também tomasse as melhores decisões para a Apple crescer no meio mobile. É impossível isso acontecer. E é interessante pensar que, para a gestão de empresas profissional, nem se leva em conta a índole da pessoa. Ninguém tem dúvida, ninguém tinha dúvidas que o Eric Schmidt tinha uma melhor índole possível e era uma pessoa honesta e ia tomar as melhores decisões possíveis para a gestão da empresa. Mas é porque é impossível, é tecnicamente, humanamente impossível você não levar em consideração o Eric Schmidt, por exemplo, sentado no board da Apple, não levar em consideração a estratégia dele, que era a mais importante, porque ele era presidente do Google. Então ele não ia tomar as melhores decisões, por mais honesto que ele fosse, por mais isento que ele fosse. Então, o conflito de interesse e a gestão de empresas não pode levar em consideração a honestidade da pessoa e falar, não, ele tem um conflito de interesses, mas a gente vai aceitar ele aqui porque ele é honesto. Não. Se existe um conflito de interesses, essa relação tem que ser cortada imediatamente. Por exemplo, o Eric Schmidt saiu do board da Apple em 2009, precisamente no dia 3 de agosto de 2009. Então, dia 3 de agosto de 2009, ele saiu do board da Apple porque havia um conflito de interesse. O interesse dele era que o Google crescesse e também que a Apple crescesse, mas no Google maior. Então, era impossível ele manter essa relação. Um dos dois lados ele ia ter que se desligar. Ele se desligou do board da Apple e continuou como presidente do Google. Então, é muito importante que a gente pense sempre nos conflitos de interesse. Um outro conflito de interesse que a gente vai enfrentar muito em breve, por exemplo, é no caso das prisões privadas que devem ser implementadas, já estão começando a ser implementadas no Brasil e vão ser implementadas cada vez mais. Qual é o conflito de interesses aí? É muito interessante pensar em como as nossas lições de empreendedorismo podem nos ajudar a gerar uma sociedade melhor. O conflito de interesses é o seguinte: para o gestor da prisão, ele tem um conflito de interesses com o interesse público, com o interesse da sociedade. Por quê? O gestor da prisão, ele quer cada vez mais gente presa, ele quer cada vez mais gente reincidente. Índice de prisão de pessoas, índice de encarceramento e índice de reincidência são coisas que, para o gestor da prisão, são positivas, não são negativas. Enquanto para a sociedade, são fatores que são negativos. Quanto menor o índice de encarceramento e quanto menor o índice de reincidência, melhor. Mas isso é tão drástico, tão grave, que existem denúncias nos Estados Unidos, inúmeras delas, inúmeras investigações, mostrando pitch, material de venda dos donos de prisão para investidores, material de propaganda e de captura de investimento de donos de prisão, mostrando para investidores que os índices de reincidência eram altíssimos e que isso era uma coisa legal para o negócio, que o negócio ia muito bem porque o índice de reincidência das prisões deles eram altos. Então tem um conflito de interesse aí. O vídeo aqui não é para falar que prisão privada é bom ou ruim, isso é uma opinião pessoal que eu tenho que a gente pode discutir em outro fórum. Aqui o vídeo é para falar sobre conflito de interesses, mas que há um conflito de interesses no dono da prisão versus um conflito de interesse público, isso é indiscutível, não tem como discutir, esse conflito de interesses existe. Só que o que as pessoas razoáveis que defendem o modelo de prisões privadas dizem é que tem como você controlar esse conflito de interesses. Você tem como contornar o conflito de interesses, por exemplo, criando métricas que as reincidências não possam ser tão altas e tal. E o que as pessoas que são contra as prisões privadas dizem é que não adianta, você pode criar os mecanismos que forem de incentivo para os donos de prisão privada, que ainda assim o objetivo maior dele vai ser ter cada vez mais gente presa, por exemplo, por pequenos furtos, por pequenos
pegar, por exemplo, o que acontece muito nos Estados Unidos, que cresceu muito, tráfico de drogas. As pessoas que eram, na verdade, usuárias de drogas eram presas por tráfico, porque o tráfico gera uma prisão e o uso naqueles estados especificamente não. Então, as pessoas que eram pegas com drogas, as prisões subornavam os juízes para que os juízes enquadrassem essas pessoas, em vez de como usuários, enquadrar elas como traficante. Isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que está aprovado, que tem processo, tem juiz condenado já por isso. E então as pessoas que são contra as prisões privadas dizem, não adianta, você pode criar os modelos que forem, que o conflito de interesses entre o dono da prisão e a sociedade é tão grande que não adianta, não tem mecanismo que consiga quebrar esse conflito de interesses. Já as pessoas que são a favor, não, elas vão dizer, realmente, existe um conflito de interesses, mas esse conflito de interesses pode ser contornado com um mecanismo de controle desse conflito de interesses, e o mecanismo é esse, aquele outro, enfim, cada um vai expor ali as suas sugestões de mecanismos para domar esse conflito de interesse. Então, o conflito de interesse é uma coisa muito importante. Você tem que pensar nisso, inclusive, quando você vai contratar gente. Principalmente contratar, por exemplo, vendedor, executivos, gente que tem outras sociedades, por exemplo. É muito comum você contratar executivos que já passou por outras empresas e que tem sociedade com uma, com outra empresa, ou que é casado com uma pessoa de um concorrente, etc. Existe um conflito, se existir um conflito de interesse nessas relações, você precisa pensar muito bem em como você vai controlar esse conflito de interesse ou se você vai simplesmente romper essa relação para que esse conflito de interesse não exista e não contratar essa pessoa. Porque se você traz um executivo que tem 3% de participação numa empresa que é concorrente sua, isso pode ser um problema para você, um problema grave, porque ele tem um conflito de interesse que a sua empresa não cresça porque a outra empresa tem que crescer também. Ou ele tem um conflito de interesse porque para ele tanto faz, essa empresa cresceu aquele tal, aquele não tá, porque de qualquer forma ele ganha. Então, ele vai trabalhar com menos afinco, por exemplo, a teoria é que ele trabalharia com menos afinco, porque para ele está ganhando de qualquer forma, ele está ganhando numa ponta ou na outra, então para ele, se qualquer uma das duas empresas crescer, ele cresce junto. Então, o conflito de interesse é uma coisa muito importante. Acontece também em casos de investimento, existem muitos investidores que fazem investimentos no mesmo mercado em várias empresas concorrentes, e aí ele tem um conflito de interesse. Por quê? Porque ele investiu em todos os concorrentes daquele mercado. Investindo em todos os concorrentes, qualquer um que dê certo vai funcionar. Então, ele tem um conflito de interesse com cada um daqueles empreendedores. Porque o empreendedor quer fazer a sua própria empresa dar certo, o investidor não quer fazer a sua própria empresa dar certo. Ele quer que qualquer uma daquelas empresas que ele investiu dê certo. E aí existem mecanismos para você controlar esse tipo de conflito, mas é uma coisa muito comum que investidores não façam, os melhores investidores, inclusive, eles não fazem investimentos em empresas que são concorrentes no mesmo setor para evitar este conflito de interesses. Espero que vocês tenham curtido, deixe sua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que eu fique cada vez mais motivado a continuar produzindo vídeo para vocês. Valeu, Hugo Severo, pela edição do vídeo e pela manutenção do canal, como sempre. Até mais!